Quem está feliz? Bem? Hoje eu vou mais de boa. Semana passada apertou um pouquinho, né? Vou pegar mais leve com os irmãos. Eu quero só ponderar algumas coisas daquilo que a gente falou na semana passada. Surgiu dúvida para alguns irmãos e tal, e outras coisas foi eu também que fiquei pensando depois, né? Que poderia ter explicado de uma forma diferente, né? Porque sempre esse é o desafio. Às vezes você pegar tudo aquilo que você conhece e transmitir, e às vezes quem está ouvindo não tem tanta base ou não sabe onde que você está se agarrando ali nos argumentos. Então, assim, é muito importante também a gente compreender que determinadas formas de expressão que a gente usa na hora do ensino é exatamente por aquilo que eu ensinei aos irmãos que a gente precisa orar sobre as fortalezas da mente. Então, em determinados momentos, a gente poderia usar outros tipos de palavra, mas às vezes usa uma palavra com um termo um pouco mais forte ou com uma entonação de voz um pouco mais incisiva para realmente provocar esse conflito, esse confronto. E exatamente para que cumpra o propósito de as pessoas irem para casa pensando naquilo e buscando ainda mais compreensão. Porque às vezes, se todas as definições que eu for trazer, se eu trazer com uma palavrinha mansa, tentando colocar um pouco mais de doçura, talvez não vai romper aquela parede que foi construída que precisa ser derrubada, né? Então, na semana passada, por exemplo, nós fizemos uma citação no João capítulo 4 sobre a passagem da mulher samaritana, aonde ela perguntava para Jesus: nós adoramos, onde é o lugar para se adorar? No monte, os samaritanos dizem que é no monte, e os judeus dizem que é no templo. E eu usei a terminologia aqui. Daí Jesus falou para ela: vocês adoram o que não conhecem, e tudo mais, aquele contexto. E eu fiz a aplicação que, quando nós adoramos aquilo que não conhecemos, é idolatria. Idolatria é adorar aquilo que não se conhece. Então, talvez, se alguém ficou um pouco confuso, e não conseguiu, talvez ficou pensando, porque o que acontece? Quando a gente fala em idolatria, 90% das pessoas que têm a fé no cristianismo vão associar a idolatria com uma imagem de escultura e pessoas se ajoelhando e se prostrando, tá? Mas a gente, estudando, a gente sabe que idolatria não é só isso. Eu acho que foi no ano passado que eu recomendei para os irmãos, e até mostrei o livro Deuses Falsos, né? Do Timothy Keller, que eu tinha lido no começo do ano passado. Ali ele vai falando de falsos deuses e das idolatrias do nosso coração. O que ele coloca ali? Política, né, que é o poder, dinheiro e sexo, por exemplo. Ele aborda esses temas principalmente. Então, se talvez você ficou meio pensativo, nossa, mas será que então, se eu não conheço Jesus plenamente, eu sou um idólatra? Troca a palavra por religioso, por religiosidade, né? Que no final das contas vai ser a mesma coisa. Por que você citou a idolatria? Para dar aquele choque e gerar a reflexão. Então você ficar em dúvida e pensar depois, refletir, é exatamente esse o propósito dos nossos estudos. Foi o que eu falei lá no primeiro dia, irmão, você está proibido de não pensar. Então se você vai com a palavra e fica pensando em casa, conversa com as pessoas que estão ali na sua volta sobre o assunto, eu estou cumprindo o propósito. Amém? Uma outra aplicação que eu fiz também foi quando nós lemos lá em Mateus capítulo 4, se eu não me engano, sobre a passagem de Jesus sendo tentado pelo diabo. Quem se lembra? Amém? E nós interpretamos a mensagem que o diabo levou, e o diabo não levou uma mensagem de perdição para Jesus, mas levou uma mensagem de salvação para Jesus, mas a salvação do indivíduo. E a gente meditou ali e tal, do cunho da mensagem do diabo, eu falei, essa mensagem é uma mensagem demoníaca. Aí vem a questão, todo mundo que usa
aquelas pautas que o diabo usou é do diabo? Não. Porque na forma com que eu expressei, muito provavelmente você vai pensar, mas então todo mundo que pensa, que prega sobre Deus satisfazer suas necessidades, sobre provar a Deus e sobre adorar a Deus para receber algo, é do diabo? Não necessariamente. Porque a pessoa ela pode ser inocente, ela aprendeu daquela forma e ela foi crescendo no ministério onde ela aceitou Jesus e tal, e ela aprendeu e tem aquilo como verdade, ela simplesmente não evoluiu. Então ela entra num campo da ignorância, no sentido de não ter o conhecimento ou a revelação daquilo, aquela compreensão. Amém? E que também não necessariamente quer dizer que Deus não tenha essas coisas para nós. Mas aquilo não é a pauta principal, foi isso que Jesus nos ensinou na tentação. Amém? Então Deus pode usar alguém para vir pregar e profetizar, Deus suprindo as suas necessidades, ou algum tipo de propósito, ato profético também. Isso não quer dizer necessariamente que aquela pessoa é do diabo. Deus pode usar um meio, como um ato profético, por exemplo, para mover a nossa fé. E aí, através da fé, nós alcançamos. Amém? Por que eu falei daquela forma? Porque hoje em dia, se você for para a rede social, principalmente, ou para essas denominações que estão na televisão, por exemplo, como que eu vou discernir se é uma pessoa realmente sendo usada pelo diabo ou não? Se é um falso profeta ou não? Pela intenção do coração. Como que eu vou discernir isso? Se a pessoa está tirando proveito daquilo. Por que ela deixou o evangelho de Jesus Cristo de lado e começou a pregar aquelas mesmas pautas que o diabo pregou para Jesus na tentação do deserto? Porque ela está interessada nas ofertas que as pessoas vão fazer, naquilo de benefício que ela vai ter por aquilo. Ela está fazendo, ela está vivendo o ministério, pregando uma parte fragmentada do Evangelho, né, uma parte da palavra de Deus para o benefício próprio. Quem pegou? Amém? Tinha mais uma coisa. Terceira coisa. Um ponto que eu destaquei bastante na semana passada, que foi um entendimento mais recente que eu estou tendo, que é sobre tudo que é feito na terra é a vontade de Deus. E através da oração do Pai Nosso a gente entendeu que não, porque se fosse, Jesus não precisava ter ensinado a gente a orar para a vontade de Deus ser feita aqui na terra, como ela é feita no céu. O que eu queria destacar? Em momento algum, nós tiramos a soberania de Deus. Por quê? Deus só não age porque Ele mesmo estabeleceu as leis. Agora, Ele tem poder para passar por cima dessas leis? Sim. É aí que se aplica, por exemplo, o livramento. Porque Deus tinha um propósito além daquilo, porque o grande ponto é a forma com que nós vamos compreender a vontade permissiva, que é um tema que a teologia fala bastante. Porque tem duas formas de você interpretar a vontade permissiva. Aconteceu algo de ruim na tua vida, por exemplo. Aí você vai questionar, por que Deus permitiu isso se Ele podia me livrar? Essa é uma forma de ver a vontade permissiva, de compreender a vontade permissiva de Deus. Só que, onde está o porém? O porém é que a maldade, entre linhas, ela cai no colo de Deus. Porque Ele podia me livrar e não me livrou. E aí entra o questionamento dos crentes. Por quê? Como que eu preciso interpretar a vontade permissiva de Deus? Todos nós merecemos o mal. Todo homem tem a natureza má. Então o que Deus permite? Apenas a consequência da natureza mal. É aí que está a vontade permissiva. Se eu planto coisas ruins, ou se eu planto coisas negativas, eu não vou colher coisas positivas. E se eu plantei coisas negativas e colhi coisas boas, positivas? É a graça de Deus. Então a vontade permissiva de Deus, ela existe
para que em dados momentos, dentro do propósito de Deus, ele manifeste a graça. Aí você vai começar a compreender por que Deus permitiu Adão pecar. Mas não vou falar agora, vou falar mais para frente. Por quê? Porque foi a vontade permissiva de Deus, amém? Deus criou o pecado? Deus criou o pecado em potencialidade. Deus criou a probabilidade do homem pecar, mas ele nunca disse, criei o pecado para você pecar. Ele só criou o pecado em potência, em probabilidade. Ele deu uma probabilidade para o homem. Então, a vontade permissiva de Deus é Deus permitiu o homem pecar. Mas não quer dizer que Deus criou o homem para o mal e nem que Deus é mal. Deu para pegar mais ou menos? Então, o fato de Deus não interferir em todas as circunstâncias da nossa vida, por que Deus permite coisas erradas? Porque Ele tem propósito, coisas ruins, Ele tem propósito. Amém? E sempre termos na mentalidade, a nossa natureza é a natureza caída. Então, todas as coisas ruins que acontecem, não adianta você se vitimizar. Nós merecíamos. Ponto final. Pastor, então por que eu, na caminhada de fé, tenho coisas boas? É a manifestação da graça de Deus. Quem está aí? E o que é a graça? Tudo, nada, dado por nada, quem nada merece. Então nós não merecemos, por isso é graça. Quem está aí? Está fazendo sentido? Então é só para pontuar, porque às vezes eu fui para casa e falei, nossa, alguém pode ter interpretado, de repente alguém pode entender que eu estava falando que Deus não é soberano nas coisas. Né? Quando eu disse que Deus não intervém naquilo que Ele colocou leis e regras. Tem uma definição em algumas linhas teológicas que Deus ele era independente. E pelo fato de Deus ser onisciente, onipresente, onipotente, Deus criou para si uma dependência. Foi ao criar o homem e todas as coisas. Então Deus criou para si uma dependência, Deus criou para si uma limitação quando Ele cria todas as coisas e coloca ordem, coloca leis nelas. Então essas leis não vão ser interrompidas, a não ser em dados momentos, quando Deus dá um livramento, quando Deus dá uma provisão, quando Deus vem com um milagre, que foi aquele exemplo também que eu dei sobre... Existem circunstâncias na nossa vida que são água e outras que são uvas. Quando são uvas, cabe a nós espremer e fazer o vinho. Quando as circunstâncias forem águas, nós dependemos de um milagre. Amém? Vamos ler o versículo 28 do capítulo 1. Quero só encerrar essa parte já para a gente entrar no capítulo 2. Vamos ver se a gente consegue dar uma acelerada hoje. Gênesis capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então nós definimos na semana passada o propósito de Deus ao criar o homem. Quem se lembra? Ser, fazer e cumprir. Ser, segundo a imagem e semelhança. Fazer, frutificar e multiplicar. Cumprir, reinar sobre a terra. Quem está aí? O que é frutificar e multiplicar no contexto da igreja? Fazer? Fazer? Uma igreja que não está focada em fazer discípulos está fora do propósito de Deus. Você é a igreja? Você é a igreja? Você faz discípulos?
Quem está aí? Por que você não faz discípulos? Por que você não faz discípulos? Porque fazer discípulos é multiplicar. Você só não faz discípulos porque ainda não foi gerado dentro de você. Aí você volta a fita e vem na pregação de domingo. Por que Cristo não é gerado em você? Por causa do orgulho. Quem está aí? E todos nós, em algum momento, em algum nível, temos orgulho. É só o Evangelho para quebrar. Quem está aí? Não se sinta mal. Você está um pouquinho acima da média. Você pelo menos está ouvindo isso. Muitas vezes é isso que Jesus, se a gente não tivesse nenhum conseguir, a gente não precisaria dele, né? Uhum. Quer ver? Ó? Abre lá em João capítulo 15. Eu vou dar uma pincelada nessa questão do discípulo, mas futuramente a gente vai estar falando mais sobre isso. Uma pergunta. Quem dos irmãos que está aqui, que nessas primeiras aulas, nós abrimos um texto e você ouviu a explicação do texto e você já conhecia esse texto, mas entendia ele de uma forma diferente? Tem alguém? Olha o que Jesus vai falar aqui, ó. João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis. E assim sereis. O que eu tenho que fazer para ser um discípulo? Dar fruto. Como que eu vou dar fruto? Estando no Pai e as palavras dele estiverem em mim. Quem está aí? Então, olhe para você ver como é a nossa cultura. Posso dizer, uma boa parte da igreja brasileira tem essa cultura de não ler a Bíblia. E nós temos uma cultura muito forte de má interpretação. Então nós temos uma parcela muito grande daqueles que dizem ser discípulos de Jesus que não lê as Escrituras. E nós temos uma outra parcela que lê, mas interpreta errado. Quem está aí? Aí é por isso que a igreja não frutifica. É uma reflexão que sempre eu tenho dentro de mim. Será que se Jesus estivesse nos nossos dias, será que ele encontraria em nós verdadeiros discípulos? Quem está aí? Abre lá em Lucas capítulo 14. Lucas 14. Versículo 25.
Ora, ia com ele uma grande, e voltando-se, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem está aí? E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Quem está aí? Você vai reparar que a maioria das vezes, igreja cheia não quer dizer que é reunião só de discípulos. Não tinha uma multidão com Jesus? Quem que são os discípulos? O que Jesus, através dessas parábolas aqui, ele tá dizendo? Um discípulo, ele é marcado por renúncia. Isso quer dizer que você precisa renunciar a pai, mãe, mulher, filho, irmão, irmã? Não, só se eles se oporem à sua fé. Se eles se oporem à sua fé, aí Jesus está dizendo para renunciar. Agora, que respeitam, não sei o quê. Quem está aí? Então perceba que Jesus realizou muitos milagres, Jesus multiplicou, mas para ser discípulo é para aquele que renuncia. Não para aquele que tem só a ambição de receber. Quem está aí? Por exemplo, para você estar aqui hoje, você renunciou. Hoje estava um dia perfeito. Hoje é o dia perfeito para ligar um filme, pegar uma coberta, uma pipoca. Só se me convidar, senão é pecado. Quem está aí? Mas você renunciou a isso. Entre uma multidão, poucos renunciaram. E se a gente for fazer uma análise um pouco mais criteriosa na nossa vida, às vezes a gente acaba trocando as coisas que estão relacionadas a seguir Jesus por coisas banais ou por coisas pequenas, né? Uma coisa é quem tem que trabalhar, outra coisa é quem está vindo de uma carga de trabalho muito pesada e precisa descansar. Quem me conhece de perto sabe que eu até sou um incentivador sobre as pessoas terem tempo de qualidade em família. Nos primeiros anos eu até falava: irmão, você só tem a terça-feira que você tem livre para ficar entre ficar com a tua família, ter um tempo de qualidade ou vir para o estudo, fique com a tua família. Mas tem um tempo de qualidade em família. Agora, se você pode ter esse tempo de qualidade em família outros dias, então prioriza estar aos pés de Jesus como Maria, né? Escolheu a melhor parte e esteve ouvindo Jesus. Quem está aí? Então perceba que discípulo não é para qualquer um.
Então, por que muitas das vezes nós olhamos para nós e dizemos, eu não faço discípulo? Nós precisamos pensar se nós somos discípulos. Quem está aí? Conseguiu compreender até aqui? Eu queria só fazer essa conclusão sobre discípulo. Na semana passada a gente concluiu em frutificar e multiplicar, que é o ir de fazer discípulos. Como que eu sei que eu sou um discípulo? Ir de fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os o quê? Guardar os meus mandamentos. Então, se para fazer um discípulo eu preciso ensinar a guardar os mandamentos de Jesus, o que eu preciso para ser um discípulo? Guardar os mandamentos de Jesus. E entre esses mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o maior de todos os mandamentos. Dentro disso está o que também? Renúncia, pegue sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Quem está aí? Um outro detalhe. Um discípulo, ele segue Jesus aonde quer que vá. Quantos de nós já não tomamos decisão na nossa vida e depois a gente falou, Jesus, vem que me dá uma ajuda? Jesus, automaticamente está dizendo, Jesus, segue eu. Cola em mim, que eu brilho. Eu vou tomando minhas decisões, eu vou caminhando, você vem me seguindo, arrumando minhas cagadas. Isso não é papel de discípulo, amém? Um discípulo de verdade, antes de tomar uma decisão, ele fala primeiro com o mestre. Primeiro com Jesus. Quem está aí? Volta lá no Gênesis 1, versículo 31. Questão ali dos mantimentos, a gente já falou em uma outra abordagem, eu acho que não tem necessidade de a gente falar de novo. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito, e foi a tarde e amanhã o dia. Não que você um dia disse isso, mas provavelmente você já ouviu alguém dizendo, o meu cabelo é ruim. Quem foi que fez? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito. Como que se chama de ruim aquilo que Deus falou que é muito bom? Quem já viu alguém reclamando que é muito baixinho? Ou muito baixinho? Ou muito alto? É ruim ser alto. É ruim ser baixo. Como que se chama de ruim aquilo que Deus chamou que é muito bom? Quem está aí? Não chame de ruim aquilo que Deus falou que é muito bom. Talvez não é do jeito que você queria, mas Deus está olhando de lá e dizendo, é muito bom. Pecado mortal. Esse é um argumento usado, que o pessoal usava antigamente. Se Deus fez desse jeito, tem que ser desse jeito. Vaidade é pecado, né? Quem tá aí? Qual que é o ponto? O ideal era não mudar. O ideal era ser grato a Deus por tudo que Ele fez e tudo que Ele deu. Mas quando a gente não conhecia o caso. Calma.
Mas é por isso que a salvação é pela graça. Tá entendendo? Porque senão daí seria... O correto seria, vem todos os homens com uma calça jeans, camiseta preta, simples. As mulheres com uma roupa uniformizada também, uma roupa simples. Né? Porque uma roupa um pouco melhor pode ser a mesma vaidade da irmã que mudou o cabelo, por exemplo. Ou não. Mas iria entrar muita coisa, porque eles não poderiam usar para ele. Odontológico. Você não poderia fazer cirurgia. A aplicação é o quê? Não é literalmente que nada pode. Somos salvos pela graça, então não vem das obras. A questão é a gente ter isso como uma reflexão e não deixar com que essas vaidades fiquem maior do que o nosso amor por Jesus. Por exemplo, já ouvi histórias de pessoas que faltaram culto porque não tinha uma roupa nova, por exemplo. Ou porque acabou minha maquiagem e eu não vou no culto sem maquiagem. O meu cabelo está enrolado e eu não vou para a igreja sem fazer uma progressiva. Então você está colocando essas coisas à frente de Deus. Entende? Ou as coisas de Deus. A pessoa fica triste, fica deprimida porque ela não conseguiu comprar uma roupa nova. Algo assim. Então, é quando você coloca coisas superficiais à frente de Deus. Mas qual que é o ápice aqui? É a reflexão mesmo. Né? Porque Deus está dizendo que tudo que Ele fez é bom. Talvez só a tua perspectiva está um pouco distorcida do que é bom. Né? E não necessariamente. Porque tem muitas pessoas que ficam, às vezes, se vitimizando. Por que isso? Por que eu nasci assim? A família que eu nasci, não sei o quê. Deus diz que é muito bom. E se você se abraçar nesses argumentos aí, você vai ter muita coisa travada na sua vida. E você acaba ficando dependente também da aprovação das pessoas. Todo mundo é feito à imagem e semelhança de Deus. Quem tá aí? Serviu a lapada? Podemos continuar? Por que é importante essa aplicação? Porque quanto mais a gente vai entendendo sobre as leis que Deus colocou, mais a gente vai compreendendo o quanto somos dependentes da graça e o quanto nós temos a natureza caída. Quem está aí? E o quanto a gente não pode ficar batendo no peito dizendo, já estou pronto. Se estiver pronto, Deus vem e te leva na hora. 100% é só na glória. Quem está aí? É importante destacar a questão do discípulo, que, se eu não me engano, o termo teológico é clericalismo, que é uma cultura que ela é enraizada no catolicismo, mas ela vem se desdobrando e muitas denominações têm essa ideia. Qual que é a ideia? O que é o clericalismo? É a ideia do ungidão. Deus escolheu alguns para o ministério e outros não. Deus escolheu alguns para trabalhar na obra dele, fazer discípulos, evangelizar, e os outros não. Os outros ele chamou só para salvar, colocar sentado lá só para assistir os outros trabalhando e ver o negócio acontecer e esperar Jesus voltar. Então, a gente precisa entender que eu não fui salvo para ser salvo. Eu fui salvo para as boas obras. Tem um propósito. A salvação não é o fim em si mesmo. A salvação não está no fim, a salvação está no começo. A salvação ela é apenas Deus colocando o homem de novo na rota. Eu não sei se eu já em outros anos dei essa ilustração, mas eu vou contar uma espécie de parábola e você vem refletindo comigo, para nós entendermos salvação. Você tem um filho pequeno ainda. Consegue imaginar? E você foi lá, colocou uma roupa boa no seu filho, deixou ele arrumadinho e falou, filho, eu vou tomar banho e depois nós vamos para o shopping.
Qual que é o propósito? Ir ao shopping. Quem tá aí? Mas tá um dia igual esse. Você foi tomar banho, deixou a criança arrumadinha para sair. Quando você sai do banho, ele achou uma poça d'água cheia de barro. Aí você olha, ele tá sentado lá e só não tem barro nos olhos. Isso não é parábola, isso Para mim ainda é uma parábola. Quem tá aí? Agora você chegou, para aquelas que é mais irritada, vai xingar, brigar, lógico. Mas a mãe ou o pai chega e fala: filho, a gente ia pro shopping. Agora você tá todo sujo. O que a mãe ou o pai vai precisar fazer com essa criança para cumprir o propósito de ir ao shopping? É outro banho. Essa é a salvação. Salvação é o banho, não o propósito. Conseguiram entender? O shopping é o reino e o banho é a salvação. Deus deixou nós lá no jardim, Deus deixou a humanidade lá no jardim arrumadinho para cumprir o propósito, que é governar. Aí o homem fez o quê? Se sujou tudo na lama. O que Deus fez através do sacrifício de Jesus? Deu banho. Quem está aí? Então nós somos salvos pela graça para o reino. Como que eu vou alcançar o reino? Pelas boas obras. O que é boas obras? Fazer discípulos. Como fazer discípulos? Primeiramente, sendo um discípulo. Então, é toda aquela matemática. Ser, fazer, cumprir. Quem está aí? Vamos para o capítulo 2, então? Quem está animado? Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus cansa? Por que está aqui que Deus descansou? Você não estava semana passada, você não vai lembrar a palavra. Hã? A palavra descansou do versículo 2 é Shabat. A palavra que você falou despreocupou é do versículo 3. Estou falando do versículo 2. Lembra do palavrão que nós aprendemos semana passada? Antropopatia. Então é essa expressão usada aqui. E essa palavra do versículo 2 é Shabat, que é descanso. Quem está aí? Então Deus está usando uma força de expressão humana para a gente compreender o que estava acontecendo, para a gente ter uma ideia do que estava acontecendo, que é a palavra lá, o antropopatia, que é uma forma humana para expressar o que Deus está fazendo ali. Para a gente ter uma ideia, né? Para a gente ter uma ideia sobre o que está acontecendo. Quem está aí? Pergunto. O Shabat, ou o sábado, tem que ser guardado? Sim, sim, mas não necessariamente no sábado.
o sábado como uma denominação aí prega, você não guardar, você perde salvação? Naquela denominação lá, perde. Tem que guardar sim ou não? Não, porque existe salvação, mas a descanso. Vamos lá. Êxodo capítulo 20. Quem está comigo? Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 8. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua... Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há. E o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado. E o... Quem está aí? E aí, vamos guardar ou não? A Bíblia está mandando fazer o quê? Está na tua Bíblia ou não está? O que é guardar o sábado? Para um judeu, por exemplo, no sábado não pode tomar banho. Porque o que é guardar? Mas criar porcos também é pecado. Porque o que é guardar o sábado? Para um judeu, a raiz dessa palavra vai dar a entender que você não pode transformar a natureza das coisas. Você não pode dar forma a coisas. Por exemplo, você não pode fazer o pão, porque o pão você tem que juntar os ingredientes e criar algo. Você dá forma a algo. Olhando por um lado por uma perspectiva de construção, olha para cá. Olhando para uma perspectiva de construção, no sábado poderia se descarregar um caminhão de tijolos. Mas você não poderia fazer a massa de cimento. Por que não pode agora? Por que não vai poder descarregar um caminhão de tijolos? Porque eles não podem suar. No sábado, um judeu, ele pode andar no máximo 1 km e 900 metros. E ele não pode correr em hipótese alguma, porque não pode suar. Aí a lei, porque nós precisamos entender assim, existe a lei de Deus, dada por Deus, e também existe a lei oral. O que é a lei oral? A lei oral foram acréscimos que os homens foram fazendo para colocar mais barreiras entre o homem e o pecado, por exemplo. Na lei fala que não pode misturar a carne
carne do carneiro, do cabrito, com o leite da cabra. Na lei oral diz que não pode misturar nenhum tipo de carne com nenhum derivado de leite. Estrogonofe, McDonald's em Israel não tem queijo, por exemplo, porque não pode misturar. E essa é a lei oral, mas a lei de Deus fala sobre a carne da cabra e o leite da cabra e a carne do cabrito, do carneiro. Conseguiram compreender? Então a lei foi alterando. Lá em Israel, no dia de sábado, tem um elevador. Nos prédios tem um elevador próprio, elevador de sábado. Que é o quê? Ele não tem o botão para você escolher qual andar você vai parar. Você entra dentro, ele fecha automático e ele para em todos os andares. No dia de sábado. Por quê? Porque eles entendem que não podem nem apertar o botão do elevador. As casas têm um sistema de iluminação, que é o que a Jaque falou, ou nas que não tem, eles acendem a luz na sexta, às 6 horas da tarde, e vão apagar só no sábado, às 6 horas da tarde. Eles deixam aceso, porque não pode ficar acendendo e apagando. Ou em casas mais modernas, eles já têm um sistema que chegou no Shabbat, acende automático lá e tal, então não precisa eles apertar o botão, que eles entendem. Mas me diga, qual que é o trabalho que tem apertar um negócio? Religiosidade. Aí agora você vai entender o porquê que Jesus falou lá em Mateus 24. Naquele dia, vós que estiverem na Judéia, e aqui tem um grande problema, que eu estava falando da interpretação. Quando virem que a assolação da desolação e tal, quando começar a perseguição, não voltem para casa para buscar seus pertences e tal, fujam. Daí Jesus está dizendo assim, orem para que esse dia não aconteça nem no sábado, nem no inverno. Ai das grávidas e das que amamentam. Aí como que o povo interpretava? Se Jesus voltar no sábado, os crentes vão ficar, porque ninguém gosta de ir na igreja no sábado. No inverno também. Mas o texto é muito claro em dizer, vós que estiverem na Judéia. Por que inverno? Porque o inverno lá é muito rigoroso. Então é muito difícil você fugir. E no sábado, porque eles não saem mais de 1,9 quilômetros de distância. E eles não correm. E um judeu, de tanto que eles foram disciplinados por Deus em todo o Antigo Testamento, os judeus de hoje em dia, eles morrem, mas eles não quebram a lei. Estão conseguindo compreender? Agora, afinal, nós devemos guardar? Vamos lá. Hebreus capítulo 4. Bom seria descansar de segunda a sexta e trabalhar sábado e domingo. Né? Trabalhar 2 dias, folgar 5. Quem está comigo? Hebreus capítulo 4, está todo mundo? O texto é um pouco longo, mas eu vou ler inteiro para a gente conseguir ter a compreensão mais ampla. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso ou descanso, pareça que algum de vós
fica para trás. Porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturado com a fé naquele que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. O que o autor aos Hebreus está dizendo aqui? Ele está trazendo o contexto do descanso dos judeus. Certo? No versículo 2 ele fala, foram pregadas a nós as boas novas. E no versículo 3, porque nós, os que temos crido, entramos. O presente. Está falando do presente. Entramos no repouso. Quem está aí? Versículo 4. Porque em certo lugar disse assim do sétimo dia. E repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez, neste lugar, não entrarão no seu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, não entraram por causa da desobediência. Determina outra vez um certo dia. Tá pegando? Determina outra vez um certo hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. O que aconteceu? Depois que Moisés morreu, o povo parou de guardar o descanso. Como que era? Eles tinham o Shabat da semana. Lembra lá da passagem do maná? Que eles só poderiam colher do primeiro dia ao sexto dia. No sexto dia eles já pegavam para o dia seguinte. Dentro da lei deles também existia o seguinte, eles plantavam e colhiam por 6 anos. E por um ano inteiro eles não plantavam e não colhiam. Por quê? Porque era o descanso da terra. E é sobre esse contexto que ele está falando. Eles não deram esse descanso. Amém? E depois eles tiveram consequências. Versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Quem está aí? Porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Está conseguindo compreender de quem que ele está falando? De quem que ele está falando? Cristo. Porquanto resta ainda um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou, aquele quem? Cristo. Aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Procuremos, pois, entrar naquele repouso. Quem está pegando? Para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Visto que temos um grande sumo sacerdote. Quem? Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois,
com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. No Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, Deus está estabelecendo um princípio, que para os judeus virou lei, virou mandamento. Quem está aí? Então, segundo a lei dos judeus, Shabat ninguém trabalha, ninguém faz nada dessas coisas, por exemplo, que eu citei, entre outros. Amém? A lei vale para a igreja? A lei vale para a igreja? Não. O que Jesus falou? Eu não vim para abolir a lei, mas vim para cumprir. Lembra quando Jesus curou no sábado? E ele foi questionado? O que ele falou? Eu sou o Senhor do sábado, eu sou maior que o sábado. Quem está aí? Então a lei dos judeus não é para a igreja, para os gentios alcançados pela graça. É a lei deles. Mas o princípio permanece. O princípio do descanso. E aonde é o nosso descanso? Em Cristo. Nós éramos inimigos de Deus e por conta de Cristo nós somos justificados gratuitamente, segundo Romanos. Então esse é o descanso. O descanso da igreja é estar em Cristo. É um descanso de consciência. O Espírito revela ao meu espírito que somos filhos de Deus. Então é um descanso de consciência. Vamos lá, voltar lá para o Gênesis. Para a gente concluir essa ideia. Versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. O que é a palavra santificou? Para o que ela aponta? Quem se lembra? Lembra da passagem do Lúcifer? Eu acho que eu expliquei sobre a santificação, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. O que isso quer dizer? Pai nosso que estás no céu, sejam trazidas todas as ofertas em honra ao teu nome. Então, santificação está falando de uma oferta de cobertura, uma oferta em prol de algo. Quem está aí? Deus, na sua onisciência, sabia que tudo aquilo que ele havia criado, que era muito bom, por conta do homem, ia se perder. Quem está aí? Então, essa é uma máxima. Deus sabia. Já teve pessoas que, só para discordar de mim, ela falou que Deus não sabia que o homem ia pecar. Olha o tamanho das negras. Mas só porque se eu falasse A, ele falava B. Então, ele achava um jeito de discordar. Eu sempre tem disso. Mas Deus sabia que tudo ia se perder e santificou. Quem está aí? E essa cara de incrédulo aí, por quê? Abre lá Apocalipse 13, então. Como que eram feitas as ofertas? Não era dinheiro igual a gente faz hoje. Era um sacrifício animal. Quem está aí? Então, quando se fala de oferta no Antigo Testamento, fala de morte. Algum ser vivo vai ter que morrer. Sim ou não? Você já chegou em Apocalipse 13? Está no versículo 1? Não tem nada a ver, o versículo 8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra. O contexto que está falando da besta, tá? Todos adoraram a besta.
Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que Cordeiro é esse? Que foi morto. Foi morto quando? Quem está aí? Volta lá, para a fundação do mundo, no Gênesis 2. Então, quando ele fala ali que Deus santificou o sétimo dia, ele está dizendo que no sétimo dia ele ofereceu um sacrifício em cobertura, porque tudo ia se perder. Então Deus, no sacrifício do Cordeiro, ele cobre toda a criação que ele havia feito que ia se perder. Quem está aí? Está conseguindo compreender? Porque nele descansou. Agora sim, essa palavra descansou quer dizer o quê? Despreocupou-se. Toda a criação vai se corromper, mas eu já resolvi. Deus cria o pecado em potência, ou seja, Deus cria a probabilidade do homem pecar, mas a responsabilidade de ter pecado é quem? O homem. Mas quem que resolveu? Deus. Você errou, mas deixa eu resolver. Quem está aí? Então essa palavra aqui, descansou, do versículo 3, ela seria melhor traduzida como despreocupou-se. Não no sentido de que Deus estava cansado, mas Deus, sabendo que tudo ia se perder, ofereceu, sacrificou o cordeiro desde a fundação do mundo e ficou despreocupado. Conseguiu pegar? Agora, Jesus é o Senhor do sábado. Por que Ele é o Senhor? Ele se torna Senhor porque Ele morreu e ressuscitou. Então Ele assume a autoridade sobre esse dia. E que dia é esse? De Adão a Moisés, aproximadamente 2000 anos. De Moisés a Cristo, aproximadamente 2000 anos. De Cristo até hoje, aproximadamente 2000 anos. Um dia para Deus, como 1000 anos. 6000 anos para Deus, como 6 dias. Por quanto tempo Jesus vai reinar na terra quando Ele voltar? O sétimo dia. Ele é o Senhor da terra no sétimo dia. Está conseguindo pegar? Agora você leu o Hebreus 4 quando você chegar em casa de novo com esse entendimento. Esse é o repouso. Que Ele vai estar reinando e nós vamos estar com Ele. Quem está aí? Esse é o repouso que há de vir. Um outro dia. Estão pegando? Se não... Descanso de despreocupar-se. Então como que se aplica o princípio? O princípio permanece. Quem está aí? Lançando sobre Ele toda a nossa, porque Ele tem cuidado de vós. Esse é o espírito do cristão. É um estado de despreocupar-se. Aí vem. Deus era a falta de fé do povo meu. Então, a ideia dele descansar e falar que não era uma coisa de Deus. E eles preferiram ficar guardando a lei do descansar no sábado ao crer em Cristo e obedecê-lo. Então, Hebreus está trazendo, o autor dos Hebreus está trazendo essa aplicação. A carta aos Hebreus, eu ia falar carta de Paulo, mas nem todos podem suportar.
Enfim, mas a carta aos Hebreus, para mim, ela sempre era muito difícil, até eu conseguir compreender que ele estava fazendo a ligação, que Hebreus é o cumprimento da lei em Cristo. Então, quando você começa a entender um pouco do Antigo Testamento, por isso que a gente estuda o Gênesis antes, mas entender um pouco o Antigo Testamento, você vai automaticamente conseguir entender melhor o Hebreus. Vocês podem perceber que em todo o nosso estudo de Gênesis, a gente está fazendo muita ligação com Hebreus, porque é ele que vai dando essa conclusão da lei em Cristo. Quem está aí? Está passando por um momento não muito favorável? Deus quer te ensinar descanso. Está se sentindo muito na correria? Deus está querendo te ensinar descanso. Está muito preocupado com a nenê que vai vir? Deus está nos ensinando descanso. Quem está aí? O apóstolo Paulo aprendeu o que é o descansar em Cristo. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Porque eu me satisfiz em Jesus. Eu estou em Cristo, automaticamente estou despreocupado. Então eu não tenho a preocupação de trabalhar muito para Deus. Eu não consigo viver sem trabalhar para Deus. É diferente. Não estou preocupado em fazer muitos discípulos. Eu não consigo viver sem fazer discípulos. É da minha nova natureza trabalhar para Deus. Nunca com preocupação, sempre com descanso. Sempre satisfeito. Quem está aí? Vamos caminhar? Conseguiu entender então? Então a partir de hoje todo mundo guardando sábado, porque está escrito. Quem está em Gênesis capítulo 2 aí comigo? Verso 4. Vamos introduzir aqui. O homem tripartido. Semana que vem a gente já conclui o capítulo 2. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez o céu, fez a terra e os céus. E toda a planta do campo, que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Quem está aí? Verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de... E o homem foi feito... Aqui nós começamos uma compreensão. Teve um teólogo muito famoso americano que uma vez ele divulgou um livro e nesse livro ensinava que o homem é um espírito, habita o homem é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Então a doutrina dele, o ensino dele era: o homem é espírito, tem uma alma e habita num corpo. Esse livro chegou no Brasil e aí o pessoal começou a repetir: o homem é um espírito, tem uma alma e habita num corpo. Qual que é o problema? Deus é espírito. Em momento algum a Bíblia fala que o homem é espírito. Olha lá de novo o texto. E formou, primeiro, a palavra formou no original dá a ideia de que moldou com as próprias mãos. Deu forma. Então tudo que Deus havia feito até aqui, ele estava dizendo. Criou Deus, e Deus disse, e assim se fez, tal.
Agora, na hora de formar o homem, ele coloca suas próprias mãos. Capítulo 1, Deus está criando. Deus está gerando. No capítulo 2, Deus está dando forma. Então formou o Senhor Deus o homem do pó. Apesar que tem uma crença judaica, rabínica, que é o seguinte, eles falam, Deus soprou no pó e ao invés de espalhar, juntou. Né? Se a gente tivesse um monte de pó aqui e eu assoprasse, ele ia espalhar. Então tem uma crença rabínica que eles dizem que Deus assoprou no pó e ao invés de espalhar, juntou. Porque Deus, até quando bagunça, coloca as coisas em ordem. Mas isso, eu só estou te falando para você ter informação que tem pessoas que creem assim, tem uma crença assim. Porém, nós cremos que Deus colocou as suas mãos. Que, como eu disse há alguns dias atrás, a imagem de Deus o criou. Então, essa imagem pegou o pó e fez um boneco à sua imagem. Quem está aí? Soprou sobre suas narinas o fôlego de vida. O que Deus soprou? O que estava dentro de Deus? Qual parte do homem estava dentro de Deus que Deus soprou? O Espírito. O Espírito foi gerado em Deus. Quem está aí? E o homem foi feito? Então nós temos aqui o corpo. O que o homem é, então? O homem foi feito alma vivente. Então o ente, o indivíduo, homem, é alma. A composição completa do homem é o quê? Corpo, alma e espírito. Quem está aí? Mas a essência do homem é alma. Então aquela teologia que ensinava que o homem é espírito, ela está errada. Quem está aí? Se eu não me engano, é enraizada nessa teologia também, que vem os que creem na dicotomia do homem. Eles creem que alma e espírito são uma. São uma única essência. Nós vamos ler alguns textos e vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Depois, se o Espírito Santo abrir meu coração, eu falo para você o porquê que eles defendem isso. Não sei se está preparado. Vai lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Estou terminando. Introdução do capítulo 2. Quem está comigo? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em e todo o vosso espírito, vírgula, e alma, vírgula, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, se o homem fosse dicótomo, onde espírito e alma são a mesma pessoa, são a mesma essência, o apóstolo Paulo não tinha necessidade de colocar uma vírgula e o e. Se ele quisesse falar espírito e alma, no sentido de espírito e alma como sendo a mesma coisa, só numa expressão redundante ali, ele colocaria só a vírgula. E ele é bem específico. Então, o homem é dicótomo, mas o apóstolo Paulo cria
na tricotomia, pelo menos. E ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, né? Então você vai seguir quem? Os que defendem a dicotomia ou o apóstolo Paulo? Quem está aí? Então ele fala, ó, e todo o vosso espírito, ele coloca vírgula e alma, vírgula e corpo, dando essa distinção entre alma e espírito. Quem está aí? Jó 32. Pastor, por que isso é importante? Porque se você não entender isso aqui, você não entende salvação. Isso aqui é extremamente importante para você entender como que acontece, como que Deus salva. Vocês estão comigo? Jó 32, versículo 8. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso faz entendido. Na verdade, há um espírito no homem. Esse A da tua Bíblia está com A, com H, A e acento? Se você quiser, você pode puxar uma seta e escrever existe. Quando tem esse A com H e o acento, é a mesma coisa de existe. Então a tradução poderia ser também, na verdade, existe um espírito no homem. O homem não é espírito, é isso que o texto está dizendo. O homem tem um espírito. Está na tua Bíblia ou não está? Na verdade, existe um espírito no homem. Então o homem é alma, ele tem um corpo espiritual e um corpo natural. Estão conseguindo compreender? O homem é alma vivente, ele tem um corpo espiritual e um corpo natural. Por quê? Corpo natural para interagir com o mundo natural e o corpo espiritual para interagir com o mundo espiritual. O ser humano é o único ser da criação de Deus que interage nos dois planos. Jó 33, versículo 6. Eis que vim de Deus. Coloca entre parênteses, eis que vim de Deus. Que parte minha veio de Deus? Que parte minha veio de Deus? Então puxa uma seta e escreve espírito. Como tu é o quê? Alma, coloca entre parênteses. Do barro também eu fui formado. O que foi formado do barro? O corpo. Tá aí na tua Bíblia ou não tá? Fala alguma coisa, crente. Tá esfriando na fé? Primeira Coríntios, capítulo 15. Quem está comigo? Versículo 42. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo, ressuscitará a corpo natural,
E há também corpo. Esse A aí está com H e o acento. Então o que ele está dizendo? Existe corpo natural e existe também corpo espiritual. Quem está aí? Então, como que acontece a salvação? Como que acontece a salvação? O espírito do homem está morto? Sim ou não? Quando nós cremos, o Espírito Santo entra em nós. E o que acontece? Ele traz vida no Espírito. Como? Se tornando o mesmo Espírito. Então, 1 Coríntios 6, versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então, o que é a salvação de fato? É quando o Espírito de Deus entra no meu espírito, que outrora estava morto, faz o meu espírito ter vida e ele se torna o mesmo espírito. Como se fosse fazendo uma alegoria ao casamento, que o homem se torna uma só carne com a mulher. Então, Deus, ao nos salvar, quando cremos, o Espírito dele entra no nosso espírito. Qual que é o detalhe? No vocabulário de Deus não existe divórcio. Então, uma vez que o Espírito dele se tornou o mesmo Espírito com o seu, não separa mais. Separa o leite do pó. Deixa só a parte líquida e o pó do leite. Não tem como. Então tem passagens na Bíblia, quando ela vai citar o leite, por exemplo, ela está falando de comunhão. É algo que não separa. Quem está aí? Volta lá para Gênesis, capítulo 2. Então o homem é alma, tem um espírito, que é um corpo espiritual, e tem um corpo, que é um corpo natural. O corpo natural interage com o mundo natural, o corpo espiritual interage com o mundo espiritual. A gente lê um texto, eu acho que você nem prestou atenção. Corre lá, Hebreus 4. Alguém já ouviu ou já creu dessa forma, na dicotomia? Já foi ensinado, assim, alguma igreja que congregou, alguma coisa assim? Na dicotomia em que alma e espírito é a mesma? Eu acho que é os batistas, né? Acho que a raiz wesleyana, por ali, né? Metodismo, wesleyano, eu acho, se eu não me engano. Que geralmente eles estão ligados ao arminianismo, né? E é aí que eles têm o argumento de perca de salvação. Que a alma e espírito é a mesma, é uma mesma essência. Então eles usam o texto sobre a condenação da alma para defender a perca de salvação. Da disciplina da alma para a perca de salvação. Mas aí nós vamos ter que arrancar esses textos, né? Se alma e espírito é a mesma coisa, divide? Dá para dividir? Se alma e espírito, vamos pegar na linha de quem defende que alma e espírito é um só.
Se elas são um só, tem como dividir? Não. Olha o que Hebreus 4:12 que a gente leu já hoje fala. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e penetrante, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão. Tá na tua Bíblia ou não tá? Divisão da alma e do espírito. Alma e espírito faz parte, estão dentro do homem, elas estão acopladas, mas é um erro a gente defender e dizer que elas são um só. Se fosse um só, não teria como dividir. Ele está dizendo que a alma de Deus ela penetra o interior do homem até dividir a alma e espírito. Até a divisão. Quem está aí? Agora sim, agora volta lá. Só para a gente concluir, vamos diferenciar corpo, alma e espírito. Você fez um desenho igual ao meu? Eu não vou ter muito espaço ali para escrever, mas você pode escrever aonde está o círculo do corpo. Corpo fala, ele é responsável sobre recepção, instinto e expressão. Você pode escrever tipo aqui, ó. Recepção, instinto e expressão. Expressão. Com X, tá? 2S. Recepção é com T mudo, tá? Recepção, instinto e expressão. Aqui na alma estão a mente, vontade e emoção. Mente, vontade e emoção. Aqui você já vai conseguir entender aquela frase popular. A boca fala, que está cheio de coração. Então, coração, alma, e a boca, corpo, expressão. Então, a boca, ela expressa aquilo que está cheio a nossa alma. Quem está aí? Espírito. Intuição. O que mais? Fala alto. Consciência e comunhão. Espírito de Deus sendo o mesmo Espírito com a gente, então fala de comunhão. Intuição nós podemos também aplicar como discernimento de espírito, por exemplo. Intuição com discernimento. Intuição, consciência e comunhão. Quem tá aí? Aqui auxilia muito para a gente compreender nós mesmos. Quando o apóstolo Paulo fala em Gálatas, por exemplo, sobre a guerra entre
a carne e o espírito, ele não está falando sobre corpo e espírito. Quando ele fala carne, ou o homem exterior, ele está falando de alma. Então a guerra entre o espírito e a carne não está relacionado a intuição, consciência e comunhão contra recepção, instinto e expressão, mas exatamente contra a mente, vontade e emoção. Então é essa a batalha. Essa é a batalha do homem. A diferença assim, minha intuição está dizendo não ir naquele lugar. Que é a do espírito, pode ser a Espírito Santo ministrando também não ir. Mas ao mesmo tempo eu posso falar, eu estou sentindo que não ir naquele lugar. Já é o sentimento da minha alma não querendo ir. Pode ser uma vontade de não ir, por exemplo. E daí para você discernir quando é o sentimento, é uma intuição. Vamos supor, amanhã tá essa chuvinha. Aí você acorda para ir trabalhar, você fala, tô tendo um discernimento aqui que não é para ir trabalhar. É uma vontade. É uma vontade, não é um direcionamento do espírito, por exemplo. Né? O que nós precisamos prestar atenção aqui? Quando você ora, isso trata qual parte do homem? Quando você ora, tem um relacionamento com Deus. O Espírito. Mateus, capítulos 5 e 6, Jesus fala capítulo 6. Jesus fala das disciplinas espirituais. Que é o quê? Oração, jejum e esmola. A prática da esmola. Então, disciplinas espirituais, elas alimentam o quê? Meu espírito. Então, jejum, oração, podemos colocar aqui meditação na palavra, que também alimenta o nosso espírito. Sim ou não? Como que nós cuidamos do nosso corpo? Alimentação, exercício físico, se tem alguma dor, algum problema no organismo. Vai no médico. Quem está aí? E a alma? Como você trata a alma? Com terapia, psicologias, todas as coisas que tratam mente, vontade e emoção. O evangelista Flávio, se ele se especializar em personal trainer, ele já pode trabalhar nas 3 áreas. Evangelista cuida do espírito, psicanálise para tratar a alma e, se ele for personal trainer, trata o corpo também. Nele habita a plenitude da divindade. Imagina abrir uma academia assim. Aqui nós tratamos as 3 áreas do ser. Quem está aí? Por que eu estou falando isso? Porque por algum tempo as pessoas começaram a demonizar tratamentos psicológicos na igreja. Tem pessoas até hoje em dia que ela fala assim, não, se eu estou com um problema emocional, então eu não tenho Deus.
A palavra de Deus, ela traz para nós conforto? Sim. Ela traz consolo? Sim. Então ela auxilia? Claro que sim. Porque o que acontece? Quando nós temos o nosso espírito cheio, quando nós estamos cheios do Espírito de Deus, acontece do quê? Do Espírito de Deus transbordar. E é aí que a palavra de Deus nos ensina que o Espírito transborda e inunda a minha alma. Então, é possível alguém ser curado de depressão só buscando espiritual? É possível. Mas também a ignorância é eu dizer que se a pessoa vai no psicólogo, ela não tem Deus. Se ela faz terapia, ela não tem Deus. Isso é ignorância. Porque da mesma forma que se eu tiver com problema de coração, preciso de um cardiologista, se eu tiver com problema de alma e estou buscando na fé, na leitura da palavra, comunhão com Deus, vida da igreja, e não está resolvendo, eu preciso de terapia. Até porque hoje, vamos supor, com a terapia, aí não vai esse acesso pelo valor, condições. Até que você que por isso. Glória a Deus pelo Espírito Santo, porque se não fosse ele, talvez tanta vontade que você enfrentou, a gente já estaria em depressão, Mas porque ele financeiro não está na terapia, então tem que ir o Espírito Santo. Ele Geralmente eu falo, mas às vezes você tem dúvida. Deus, eu quero estudar para mim ser útil para o reino. Estude algo relacionado à mente. Se juntar teologia com conhecimento sobre a mente, você pode ajudar muitas pessoas. Se você se especializar em espiritualidade e na cura dessas doenças psicológicas, você já tem um nicho para trabalhar. Tendo só pastores, por exemplo, pastores e líderes. Tem muita gente que precisa. Então, é isso aí. Quem aqui, provavelmente todo mundo, mas só para perguntar, quem aqui nunca teve um dia mal? O que é o dia mal? É aquele dia que você está deprimido. Às vezes é aquele dia até que você fez cagada, que você fez coisa errada. Ou você foi grosso com alguém. Aconteceu alguma coisa que você está se sentindo mal. Esse é o dia mal. Muito provavelmente nesse dia é o dia em que a gente duvida do chamado de Deus para a nossa vida. Duvida se começa a pensar, será que Deus realmente está comigo? Será que realmente Deus me salvou? Será que eu sou filho de Deus? Esse dia mal é o dia que vem a dúvida. Por quê? Porque você está dominado pelas suas emoções. E você não está sentindo Deus. É por isso que o fato de você não sentir Deus não quer dizer que você não tenha Deus. Porque o sentir Deus é na alma. Eu fui no culto hoje, os hinos, aquelas letras bonitas, pregação, não sei o que, mas não chorei. Eu acho que eu tô frio, tô na carne. Não necessariamente. O que vai determinar? Sua consciência.
Então vai acontecer na caminhada de fé que vai ter aquele culto que você vai se derramar. Mas vai ter culto que não vai acontecer. Vai ter vezes que você vai orar e não vai sentir. Vai ler a Bíblia e não vai ter compreensão de nada. Vai ficar ali, leu e não entendeu nada. Orou e não sentiu nada. Isso não quer dizer que Deus não está com você. Quer ver, ó? Salmo 51, só para a gente encerrar aí para casa. Falsidade é pecado, irmãos. Vamos do verso 10? Salmo 51, Davi está confessando seu pecado. E no 10 ele diz assim, ó: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Onde que ele pecou? Onde está a fonte do pecado dele? Na alma. Então, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Lembrando que Espírito dentro, como nós temos, só depois de Jesus. Amém? No Antigo Testamento eles tinham o Espírito sobre. Atos 2. O poder do Espírito. Espírito sobre, como um revestimento. João 20, 22, e Jesus soprou neles o Espírito Santo, como uma brisa suave, que é o Espírito dentro, habitando dentro de mim. Então, no Antigo Testamento, eles não tinham o Espírito habitando dentro. Eles tinham o Espírito sobre. Sansão, o Espírito que estava sobre ele, na simbologia do cabelo comprido. Quando cortou, a Bíblia fala, e o Espírito se retirou de sobre ele. O revestimento do Espírito. Estão entendendo? Verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua e sustente-me com um espírito voluntário. Torna a dar-me a alegria da salvação. O que aconteceu? Ele pecou. Dia mal. Ele está confessando o pecado e ele não está sentindo o quê? Nas emoções dele. Então ele está pedindo para Deus, Senhor, entra na minha consciência, para que através da consciência da tua salvação, eu volte a ter alegria. E eu tendo a consciência da tua salvação, é a confirmação que eu preciso, que o Senhor me perdoou. Quem está aí? Quem pecou mais, Saul ou Davi? Mais vezes. Quantidade. Quem pecou mais? Davi pecou bem mais vezes que Saul. Coisa feia. Quem teve perdão? Por que Saul não teve perdão? Fica de pé, vou te despedir com essa pequena revelação. Tanto Davi quanto Saul foram ungidos a rei de Israel. E quando eles foram ungidos, a Bíblia fala que eles profetizaram. Ou seja, tanto Davi quanto Saul eram reis e profetas. Quem que ungiu eles a rei?
Samuel. Quem era Samuel? E juiz e sacerdote. Samuel era profeta, juiz e sacerdote. Saul e Davi eram o quê? Rei e profeta. Profeta e rei. Por que o pecado de Saul não teve perdão? Porque ele fez a oferta a Deus. Ele assumiu o papel de sacerdote. E na história, só um pode ser rei, profeta e sacerdote. Só um na história pode ser rei, profeta, sacerdote. O Messias. Por isso que Davi pecou aos nossos olhos pecados mais graves do que Saul e Deus perdoou. E Saul Deus não perdoou, porque Saul, quando ele estava sacrificando a Deus, ele estava se fazendo sacerdote. Então agora ele já era profeta, rei, se fazendo sacerdote. Ele estava comunicando, eu sou o profeta que havia de vir. Eu sou o Messias escolhido. Foi por isso que Deus veio e castigou, para ficar bem claro que Saul não era sacerdote. Quem está aí? Se você for analisar a história de Israel nos seus detalhes, você vai perceber que muitos dos reis que não foram aprovados por Deus, eles não se submetiam aos sacerdotes, à autoridade dos sacerdotes. É por isso que os pecados graves de Davi foram perdoados, porque Davi nunca se levantou para se fazer um sacerdote. Quem está aí? Sacerdote, profeta e rei, só um. É o Messias, o Cristo. Quem está aí? Jesus, nos dias dele, já era conhecido como um profeta. E o povo queria levar ele a rei, sim ou não? Lembra quando ele multiplica os pães lá e tal? A Bíblia fala, e ele teve que sair do meio deles, porque sabia que queriam levar a ser rei. João capítulo 6. Então Jesus já tinha esse perfil. Quando que Jesus assumiu o sacerdócio? Quando ele vai diante do sumo sacerdote Caifás. A cultura judaica é quando alguém blasfemava ou falava alguma coisa contra a lei, fora da lei, os sacerdotes rasgavam as vestes. Qual que é o porém? Na passagem de um sumo sacerdote para o outro, parte do ritual também era rasgar as vestes. Só que Jesus já era considerado profeta e rei pelo povo. Quando ele vai diante de Caifás, ele fala, quem é você? E Jesus confessa quem ele é, ele fica irado e ele rasga as vestes em protesto. Mas ali ele está passando o sacerdócio. Ali Jesus se fez por completo. Rei, profeta, sacerdote. Quem está aí? Vamos orar? Agradecer a Deus. Em seguida você pode estar fazendo suas contribuições. Pai, muito obrigado pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui, reunidos em comunhão, no mesmo Espírito, guiados pelo Senhor, no conhecimento da Tua Palavra, no entendimento. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Por mais que tenham dias que nós não sintamos, mas a nossa consciência, através do Espírito, nos dá confiança de entendermos que o Senhor está no nosso meio. O Senhor está conosco todos os dias, que a nossa consciência ela venha dominar sobre as nossas emoções, sobre a nossa vontade, sobre a nossa mente, e que nós possamos sair daqui, Senhor, hoje, através do Teu Espírito Santo, da Tua Palavra, vestidos com o capacete da salvação. Que essa convicção nos dá sobre o Teu amor incondicional, sobre a Tua graça que nos alcança, e que nós possamos entender, Senhor, todos os dias que nós não somos merecedores,
mas a Tua graça sempre abunda sobre nós. Pai, muito obrigado por cada um que esteve aqui. Eles poderiam estar fazendo tantas outras coisas, mas a fome pela Tua palavra, o compromisso com o Teu reino, que nos move, que nos traz aqui mais uma vez para a gente sentar, conversar e meditar na Sua palavra. Pai, eu também quero pedir para que o Senhor receba as nossas sementes que vão ser trazidas aqui e que o Senhor possa fortalecer a nossa fé e que nós possamos cada vez mais sermos mais generosos, porque é assim que Jesus nos ensinou. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Todos dizem? Amém. Em paz também me deitarei e dormirei.